Aula 02 Vetores. Soma de vetores. Método poligonal. Bom, como a gente já vem trabalhando os vetores, agora a gente vai entrar na soma de vetores, certo? Para que a gente possa estar avançando nos conteúdos. O primeiro método que a gente vai ver é o método poligonal. Então, vou passar aqui para vocês uma definição sobre o método poligonal, certo? Ou o método do polígono, também conhecido, tanto faz. Bom, do que consiste o método? Do segundo na extremidade do primeiro vetor. Depois, coloque a origem do terceiro na extremidade do segundo e assim até o último. Depois, ligue a origem do primeiro à extremidade do segundo. Não se preocupe se ficou muito vago, porque a gente vai ver um exemplo prático sobre. Só uma dica. É para você usar esse método quando tiver vários vetores em um papel quadriculado. Exemplo. Calcule o vetor soma dos vetores abaixo. Então, a gente tem papel quadriculado e a gente tem 3 vetores. A questão está pedindo para você somar esses vetores, certo? Que é o que ela chama de vetor soma. Ou também pode ser chamado de vetor resultante. De acordo com o método, você tem que ligar os vetores, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou escrever novamente papel quadriculado e vou começar a unir os vetores. Primeiro, vou escrever esse verde, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Deixa eu pegar o laser. Bom, vou reescrever esse vetor aqui, origem desse vetor verde, certo? Então, reescrevendo fica assim. Certo? Pronto. Agora os dois vetores estão ligados. Agora eu vou pegar esse vetor azul e vou ligar a extremidade dele na origem desse vetor vermelho. Pronto. Agora, se você notar, eu liguei todos os vetores em sequência, certo? Então, o que é que vem a ser o vetor resultante ou o vetor soma? É você ligar a origem do primeiro à extremidade do segundo. Ou, se você quiser pensar de outra para ficar mais fácil para você, imagine um automóvel na origem desse vetor azul. E ele andando em cima desse vetor azul, em seguida andando em cima desse vetor vermelho e depois em cima desse vetor verde. Pergunta: o carrinho foi de onde para onde? Concorda comigo que ele saiu da origem desse vetor azul e terminou na extremidade desse vetor verde? Que eu coloquei aqui representando por esse vetor preto, certo? Então, esse vetor preto é o que a gente chama de vetor soma, certo? Ou vetor resultante, certo? Além de você saber a forma dele, é importante você saber calcular o seu módulo, que é só observando que cada quadradinho pequeno tem lado igual a unidade, certo? Então, cada lado aqui, ó, possui uma unidade. Porém, o nosso vetor está na diagonal. Então, o que é que eu vou fazer? Vou redesenhar esse nosso vetor, certo? Para ficar mais fácil de contar, vamos contar esse lado aqui desse vetor, certo? Essa parede que está apoiando o vetor preto. Nós temos uma paredinha, duas paredes, três paredes, quatro paredes, certo? Então, tem uma parede aqui de 4 unidades apoiando esse vetor preto. E a base aqui, nós temos 1, 2, 3 unidades, certo? Lembrando agora das aulas de trigonometria, não sei se você notou, mas nós temos agora, ó, um triângulo retângulo. Então, como nós temos agora um triângulo retângulo, nós podemos
está utilizando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado mais o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, eu vou encontrar o valor de S, certo? Então, o que é que nós temos? S ao quadrado igual a 16 mais 9. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Ou seja, S ao quadrado vai ser igual a 25. Então, S vai ser igual a raiz de 25. Que o módulo de S vale 5. Então, nós temos que o nosso vetor S tem módulo igual a 5 unidades. Voltando ao slide anterior, eu quero deixar claro apenas uma coisa. Que não importa a ordem que você coloca os vetores, certo? Sempre o vetor resultante vai ser o mesmo, independente da ordem. Com isso, a gente já consegue estar fazendo o exercício 02. Só lembrando, vai identificando para que posteriormente seja mais fácil você receber o visto das atividades. Então, questão: determine o vetor resultante da soma dos vetores na figura. Considere o lado de cada quadrículo como 10 unidades, certo? Questão 02, ele lhe dá os vetores A e B e pede para você calcular o módulo do vetor diferença, ou seja, A menos o vetor B. Lembrando da última aula de vetor oposto, não é isso? Se o vetor B está com seta para baixo, o vetor menos B, você inverte a seta e a seta fica na outra extremidade. Nesse caso, como ele está subindo, o vetor B, o vetor menos B, a seta vai estar descendo, certo? E só atenção, só contamos quadrinhos na horizontal e na vertical. Na diagonal, quem conta pra gente é o Pitágoras, ok? Só para finalizar, eu quero estar falando para você da propriedade do polígono fechado de vetores. Quando acontecer da questão dar para você vários vetores, e quando você for sequenciar esses vetores, para que você possa estar realizando a soma deles, quando aparecer uma figura fechada, como o que a gente está vendo agora, o vetor resultante vai ser igual a 0, certo? Você achou questão pedir para você calcular a soma vetorial, você juntou todos os vetores em sequência, deu uma figura fechada, então quer dizer que a soma vai ser 0. Em outras palavras, vetor resultante igual a 0. Creio que você notou que a parte conceitual é bem simples. Agora, depende de você fazer os exercícios. Qualquer coisa pode estar me procurando que vou estar lhe ajudando.